sob a proteção de Deus, na presença do conselheiro Durval Amaral, do auditor Cláudio Canha, da procuradora do Ministério Público, doutora Célia Rosana Cansu, declaro aberta a 39ª sessão ordinária desta Câmara. Ausente o conselheiro Ives Linhares, por motivo de férias, tendo sido designado para substituí-lo o auditor Cláudio Canha. Ausente ainda o auditor Sérgio Valadares, por motivo justificado. De acordo com o regimento interno, concedo palavra para comunicações e inclusão de processos. Comunicando desde logo a devolução do processo 81630315 ao conselheiro Ives Linhares, como o 682833/16. Conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, comunico que deferiu sobre estamento dos seguintes processos: atos de inativação 95, 62, 96, 15 e 74, 69, 48, 14, ambos na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, nos autos 80, 37, 87 e 16, houve um ofício da Procuradoria-Geral do Estado, comunicando decisão judicial transitada e julgado, proferido em ação declaratória da Vara Civil e Anexo da Comarca de Cidade Gaúcha. Declarou nulo o procedimento administrativo que culminou no julgamento das contas apresentadas pelo autor relativas a convênio entre o município de Tapira e a Codapá, por ausência contraditória e ampla defesa. Assim, nos termos do regimento interno, trago para a comunicação prevista e, após, então, a Coordenadoria de Execuções e ao Gabinete da Presidência para as providências cabíveis. Também tenho o requerimento externo 82117316, em que o excelentíssimo senhor Carlos Eduardo Narras, juiz de direito, requer as providências para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão 520515 da segunda Câmara e 4107/2016 pleno, em face de antecipação de tutela em ação anulatória de ato jurídico, em função do que prevê o artigo 436, parágrafo único do regimento interno. Trago, então, para a comunicação em sessão e, após que sejam remetidos os autos ao Gabinete da Presidência para as comunicações necessárias e demais providências. E também, senhor presidente, comunico que deferi o sobrestamento do ato de inativação 50, 15, 27 e 16, em função da instauração de pré-julgado quanto à inclusão do 13º salário no cálculo da medida dos proventos de aposentadoria. É o que havia a comunicar, senhor presidente. Obrigado. Comunico ainda os seguintes sobrestamentos. Processo 38891315 e 558480/16, ambos na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. Solicito inclusão em mesa dos seguintes processos: 78580016, certidão liberatória do município de Sulina, e 76465016, liberatória do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, passo aos processos de minha pauta. Inicio com 764650, que é um pedido de certidão liberatória do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro, que, por intermédio do seu presidente, senhor Guilherme Cury Saliba Costa, a solicita em razão da impossibilidade de obtenção por via eletrônica. A Coordenadoria de Fiscalização é pelo indeferimento, em face de atraso da entrega do modo de acompanhamento mensal do sistema SIM-AM.
COFIT afirma que está apto, da mesma forma a COEX, e o Ministério Público, então, em seu parecer, opina pelo indeferimento do pedido em razão do descumprimento da agenda de obrigações. Cumpre destacar inicialmente que o presente processo visa a concessão de certidão liberatória após expirado o prazo de certidão já expedida, através do Acordo 3833/16. Naquela oportunidade, esta Casa deferiu certidão ao Cisnorp pelo prazo de 60 dias, com vencimento previsto para dia 16 passado. No que tange aos apontamentos efetuados pela Coordenadoria de Fiscalização, quanto aos atrasos no sistema de acompanhamento mensal, verifico que, em consulta ao sistema integrado, realizada em 14/10, próximo passado, todas as pendências foram sanadas, conforme vem colocada em meu voto. Desta forma, não havendo mais o impedimento, eu proponho o deferimento do pedido de certidão do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro pelo prazo de 60 dias. É a proposta. Em discussão, votação, aprovado. O 785800, certidão liberatória do município de Sulina. Todas as informações do processo é de que a entidade está apta a receber a certidão e a nossa proposta, então, é pelo deferimento da mesma pelo prazo de 60 dias. Está em discussão, votação, aprovado. Tem a prestação de contas de transferência 34050613 do município de Paranavaí, em razão de repasse efetuado pelo município ao Programa do Voluntariado Paranaense, no valor de 22 mil, direcionado à readequação de barracão localizado na sede da entidade. A Coordenadoria pela Regularidade com ressalvas e recomendações é acompanhada pelo Ministério Público e esta é a proposta do relator, pela regularidade com ressalvas e recomendações. Está em discussão, votação, aprovado. Admissão de pessoal, município de Rio Branco do Sul, para a contratação de um cirurgião dentista. É uma admissão complementar com relação ao terceiro e quarto colocados, um total de 7 vagas, através do concurso público edital número 1/06. A coordenadoria é pelo registro do ato de admissão e atenção ao disposto na Instrução Normativa 117. O Ministério Público, por sua vez, opinou, através do parecer 644216, pela extinção do feito, sem julgamento de mérito, considerando que, das duas admissões em análise, uma das candidatas solicitou sua inclusão em final da lista e a outra não compareceu à convocação efetuada, não havendo, portanto, nada a registrar. No meu voto, acompanho o parecer do Ministério Público pela extinção do feito. Em discussão, votação, aprovado. Tem alguns processos que vou fazer o relato em bloco. Todos têm a ver com a Instrução Normativa 117 e todos eles são a instrução pelo registro, o Ministério Público pela negativa, mas levando em consideração não acatamento da Instrução 117. E o Tribunal vem, então, decidindo pela legalidade do registro, e é esta a minha proposta em todos os processos que vou agora enunciar. O 2897-5613, da Câmara Municipal de Piém,
e análise da admissão de pessoal. 7754-99-13, do município de Campina Grande do Sul, também admissão de pessoal. 7279-35-14, do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Mandirituba, também contratação. 862166, Companhia Campo Larguense de Energia, também admissão de pessoal. 1133-147-74, da Câmara Municipal de Fênix, também admissão de pessoal. 2821-8015, Câmara Municipal de Contenda, também admissão de pessoal. 6190-79/15, município de Ibiporã, admissão complementar. 9358-92, Universidade Estadual de Maringá, admissão de pessoal. Esses processos, então, todos, conforme esclareci no início, são pela regularidade. Em discussão, votação, aprovados. O processo 357221/16, que é um embargo de declaração do município de Araucária, eu vou solicitar a retirada de pauta para colocá-lo na pauta do Pleno. Não havendo manifestação, está retirado de pauta. Prestação de contas anual, processo 2630-3612, da Companhia de Desenvolvimento de Araucária, relativo ao exercício de 2011, encaminhada pelo seu presidente à época, João Beraldo Budzak. Em primeira análise, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal, através da Instrução 207814, apontou restrições acerca de inconsistência em posições de valores e direitos do ativo circulante, inconsistências em posições patrimoniais apresentadas nos demonstrativos, inconsistências de passivos exigíveis, falta de aderência aos contratos ou instrumentos convencionados, irregularidades constatadas em amostragem de processo licitatório e não encaminhamento de certificado de dados ao sistema do tribunal. O senhor João Geraldo Budziak apresenta contraditório e alega que cumpriu todas as determinações, regularizando, no seu entendimento, as possíveis irregularidades. A Coordenadoria de Fiscalização, mediante a Instrução 2038-16, conclui pela irregularidade das contas, com aplicação de multas, em razão dos seguintes apontamentos. No caso, restaram 3, após o contraditório. Primeiro, inconsistência constatada em amostragem de processos licitatórios, incluindo a não pertinência de atos de dispensa e inexigibilidade com aplicação de multa do 87.4D. 2. Falta de cópia da ata da Assembleia Geral de Acionistas, que deliberou sobre as demonstrações financeiras do exercício de competência da prestação de contas, com aplicação da multa do 87.1B. E atraso na entrega dos dados do Sistema de Informação Municipal, atos de pessoal, SINAP, referente ao 6º bimestre, com aplicação de multa do 87.3B. O douto Ministério Público, no parecer 5092, se manifesta no mesmo sentido que a Coordenadoria. No nosso voto,
Nós, com relação à primeira irregularidade, que é a constatada em amostragem de processos licitatórios, incluindo a não pertinência de atos de dispensa e inexigibilidade, acompanhamos a instrução e o Ministério Público nesse item, propondo também e acompanhando a irregularidade com multa. Com relação ao segundo item, da cópia da Assembleia Geral de Acionistas, que deliberou sobre demonstrações financeiras, nós afirmamos que, em que pese a referida ata não tenha sido encaminhada, constata-se, em consulta ao Diário Oficial do Município de Araucária, que houve a correlata Assembleia Geral Ordinária, cuja ata foi devidamente publicada, razão pela qual o item deve ser ressalvado. Com relação ao terceiro item da entrega dos dados do Sistema de Informação SINAP, constata-se que o SINAP foi alimentado em 31 de janeiro de 2012, com os dados referentes ao sexto bimestre de 2011, ou seja, apenas 6 dias de atraso, considerando a data limite de 25 de janeiro de 2012. Inexistindo, assim, prejuízo significativo à função desse Tribunal de Contas, razão pela qual proponho a regularidade do presente item. Assim, por todo disposto, acompanhando em parte a Coordenadoria de Fiscalização e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e considerando tudo o que consta do processo, propomos, na forma do artigo 16, terceiro da Lei Complementar 113, que esta Corte julgue pela irregularidade das contas da Companhia de Desenvolvimento de Araucária, exercício de 2011, de responsabilidade de João Geraldo Budziak, em razão da inconsistência constatada em amostragem de processos licitatórios, incluindo a não pertinência de atos de dispensa e inexigibilidade, com a aplicação da multa sugerida. Ressalvar o item 2 e recomendar que a entidade observe os prazos de envio de dados ao sistema dessa Corte de Contas. É a proposta, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. O 27, 19 e 23 do Fundo Municipal de Saúde de Marilândia do Sul, relativos ao exercício de 2013, encaminhados por seu presidente Aquiles Taqueda Filho. A COFIN emite instrução 4.443/16, concluindo pela regularidade. Da mesma forma, se manifesta o Ministério Público. Este relator propõe um voto, então, acompanhando a instrução, que essa Corte julgue pela regularidade as contas do Fundo Municipal de Saúde de Marilândia do Sul, exercício de 2013, de responsabilidade de seu presidente, senhor Aquiles Taqueda Filho. Está em discussão. Votação aprovado. O 21.87.75.15 da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Irati, relativo ao exercício de 2014, encaminhadas pelo seu presidente, senhor Edilson Bonetti. A COFIN, na instrução 4.488/16, é pela regularidade das contas. Da mesma forma, o Ministério Público, no parecer 12.151/16. Acompanhando a instrução, propomos que essa Corte julgue a regularidade das contas da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Irati, exercício de 2014, de responsabilidade do seu presidente, senhor Edilson Bonetti. Está em discussão. Votação. Aprovado. Agradeço a atenção. Era a pauta. Passa a palavra ao conselheiro Durval. Senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, extemporaneamente eu gostaria de devolver a Vossa Excelência o protocolo 51.2855/16, é uma admissão de pessoal, município de Ribeirão Claro, e ao conselheiro Durval Amaral,
o ato de inativação 529774/16. Devidamente anotado. Com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhora procuradora, senhora secretária, senhor conselheiro substituto, doutor Cláudio, sigo pelo processo número 36261009, tratam os presentes autos de relatório concernente à inspeção realizada no município de Mandaguaçu em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização de 2009, compreendendo o período de 10 de agosto de 2009 a 14 de agosto de 2009. O relatório de inspeção evidenciou a ocorrência de impropriedades consubstanciadas em 2 achados, a saber, 1. Deixar de apresentar no prazo fixado as informações a serem disponibilizadas por meio do SIM-AM. E 2. Disponibilidades bancárias, dados locais diversos das informações encaminhadas por meio do SIM-AM. Além disso, efetuou recomendações de natureza preventiva e de controle interno. Em sede contraditória, o senhor Ismael Ibrahim Fuani, alcaide à época dos fatos, apresentou defesa com os seguintes argumentos. A. Que o município teve dificuldade em adequar-se às exigências dos sistemas informatizados do tribunal, mas que envidou esforços para normalizar as rotinas e transmitir os dados necessários dentro dos parâmetros fixados, motivo pelo qual solicita a dispensa de multa. B. Que, embora ausentes os demonstrativos de conciliação de saldos bancários, a disparidade encontrada com os dados lançados no SIM-AM e os documentos apresentados não geraram dano ao erário. C. Que adotou providências mediante a elaboração de várias instruções delimitadas pelo controle interno da entidade. Por sua vez, o senhor Antônio Carlos Pacola, ex-contador, pontuou que se encontrava afastado do Serviço Público Municipal em decorrência de aposentadoria, tendo informado que os dados atinentes ao SIM-AM e SIM-AP foram devidamente lançados no sistema conforme razões de defesa já apresentadas pelo chefe do Poder Executivo. O senhor Dilmar Rocha, então controlador interno, não apresentou manifestação. Conclusivamente, a então Diretoria de Contas Municipais manifestou-se quanto aos achados. 1. Regularidade com ressalva, com a aplicação da multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103 de 2005. Em relação ao número 2, manutenção da irregularidade, com a aplicação da multa do artigo 87.4g da Lei Complementar 113 de 2005. Por sua vez, o Ministério Público corroborou integralmente o opinativo da unidade técnica, mas, tendo em conta a notícia de óbito do senhor Dilmar Rocha, consignou prejudicada a proposta de aplicação da multa ao referido interessado. É o relatório. O voto. De fato, a regularização tardia dos dados implica na aplicação da multa prevista do artigo 87, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Estadual 113 de 2005, para cada um dos responsáveis, com exceção do senhor Dilmar Rocha, já falecido, em razão de caráter personalíssimo da sanção pecuniária. Quanto ao achado número 2, a irregularidade subsiste, posto que as diferenças constatadas nos saldos bancários denotam descontrole contábil e gerencial entre as informações repassadas e as constantes do SIM-AM. O fato enseja, assim, a aplicação da multa disposta no artigo 87, inciso 4º, a linha G, da Lei Complementar Estadual número 103 de 2005, para cada um dos responsáveis, também com exceção do senhor Dilmar Rocha. Ante o exposto, com fundamento no artigo 267, 3 e 4 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, voto pela aprovação do relatório de inspeção com as recomendações de natureza preventiva nele consignadas. 2. Pela aplicação das multas na forma da fundamentação. E 3. Pelo encaminhamento à COFIN para fins de monitoramento do cumprimento da decisão no que tange às recomendações. Em discussão? Senhor presidente? Sim. Eu entendo que a aplicação das multas seria mais adequada a sua aplicação
na prestação de contas anual. Eu não sei se essas contas já foram julgadas ou não, mas o que eu vejo são diferenças de saldos no SIM, né, e o atraso na prestação de contas eletrônica. Talvez, isso. Pela anexação do relatório de auditoria, se possa fazer um juízo melhor na prestação de contas anual. Então, o senhor propõe a não aplicação das multas? Mas e o apensamento às contas anuais. Porque pode ocorrer que haja aplicação da multa tanto nas contas anuais quanto nesse relatório de inspeção. A única preocupação que tenho, conselheiro, é que, como se trata de uma situação antiga, referente, salvo engano, 2009 exatamente, pode ser que as contas já tenham sido apreciadas. Provavelmente sim, então. Eu retiro a minha proposta, senhor presidente. Apenas acompanho o relator apenas quanto à aplicação ao contador. Eu entendo que a responsabilidade da prestação de contas, inclusive o envio, é do prefeito. Naquela época, somente o prefeito prestava contas, né, os secretários ainda não. Então, contador, eu entendo que não deva ser aplicado. Isso seria objeto de uma responsabilização interna no Poder Executivo Municipal. Apenas essa divergência parcial. Eu acolho a sugestão de Vossa Excelência, senão, então, pela aplicação da multa apenas ao gestor municipal. Continua em discussão. Havendo acordo, aprovado. Processo 26.98.25.15. Trata-se de prestação de contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Jandaia do Sul, relativas ao exercício 2014. Após a análise do contraditório, a COFIN entendeu pela regularidade das contas com ressalva, tendo em conta a anexação do laudo atuarial referente ao exercício diverso do analisado e certificados de regularidade previdenciárias do município com a validade não atualizada. O Ministério Público acompanhou o posicionamento da unidade técnica e pugna pela regularidade das contas, com ressalva. É o relatório. O voto, conforme constatado pela unidade técnica, o valor para aporte anual para o ano de 2014, melhor dizendo, foi efetivamente conciliado com o valor registrado no SIM-AM, comprovado pela transferência efetuada em 29/12/2014, conforme atesta a peça processual 60, suprindo materialmente a inconformidade do laudo atuarial remetido, merecendo a situação ser ressalvada. No tocante à falta de comprovação de regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social, de fato, a referida obrigação deve ser analisada na prestação de contas anual do prefeito, responsável, nos termos legais, pela regularização das pendências e obtenção do certificado. Desse modo, adoto os fundamentos consignados na instrução, porém, afasto a ressalva por entender não ser tal obrigação de responsabilidade da entidade em comento. Faço o exposto, compartilho parcialmente das manifestações da Coordenadoria de Fiscalização Municipal e do Ministério Público e voto pela regularidade das contas, ressalvando o não encaminhamento do laudo atuarial vigente para o exercício de 2014. Em discussão, votação, aprovado. Passo ao relato dos seguintes processos de prestação de contas anual, todos relativos ao exercício de 2015. 21, 32, 38, 16, Instituto de Desenvolvimento de Londrina. 2304, 77, 16, Câmara Municipal de Londrina. 23, 87, 02, 16, Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina. 25, 47, 83, 16, Fundação de Esportes de Londrina. 25, 51, 43, 16, Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina. 26, 25, 49, 16, Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina, filial. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal procedeu à análise detalhada da documentação que compõe os autos, concluindo pela regularidade das contas. O Ministério Público corroborou o posicionamento da unidade técnica e, nesse sentido, também ao voto do relator pela regularidade das contas dos 6 protocolados anunciados.
estão em discussão. Votação. Aprovados. O processo 27051014 trata os autos de prestação de contas do prefeito do município de Turvo, relativos ao exercício de 13. Após a análise do contraditório, a COFIN entendeu pela subsistência da irregularidade relativa ao relatório de controle interno, opinando pela irregularidade das contas e aplicação de multa ao responsável. Por derradeiro, o Ministério Público corroborou a instrução da unidade técnica e se manifestou pela emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas. Consoante se colhe da instrução, para a unidade técnica remanesceu como irregular apenas o item relativo ao relatório de controle interno, ao argumento de que não apresenta os conteúdos mínimos prescritos pelo tribunal. Da análise dos autos, denota-se que, na sua primeira instrução, a COFIN opinou pela irregularidade deste item, afirmando que o fechamento do SIM-AM foi enviado em 30 de maio de 2014 e o parecer de controle interno foi datado de 28 de março de 2014. Diante disso, concluiu que, como todos os itens referentes ao sistema de controles municipais foram apontados como regulares antes do envio integral dos dados, o relatório foi considerado insatisfatório. Na segunda instrução, à luz de novo relatório, onde constam várias ressalvas, e do documento de peça 41, consignando a sugestão de medidas pelo controlador interno à unidade técnica, verificando que não foi anexado novo parecer do controle, concluiu que, entre aspas, como o parecer está atrelado ao relatório, a falta da conclusão do parecer referente à gestão da entidade prejudicou a análise do item, fecha aspas, e opinou pela irregularidade das contas. Em que pese o opinativo da COFIN, anoto que a exigência de relatório de controle interno emitido após o fechamento do SIM-AM, consoante registrado na primeira instrução, não possui respaldo em normativa própria, mas apenas orientação da unidade técnica veiculada no site desse tribunal em 27 de agosto de 2014, não havendo prova nos autos de que o gestor responsável tenha tomado ciência de seu teor em tempo hábil, de modo que essa impropriedade ensejaria, no máximo, a ressalva das contas. Nesse sentido, esta Câmara tem decidido acórdãos de parecer prévio 200 de 2015 e 126 de 2016. Assim, a exigência de novo relatório de controle interno e correspondente parecer não era medida necessária. Aliado a isso, tendo em vista que foi apresentado novo relatório, onde foram consignadas apenas ressalvas, entendo que a conclusão de que a ausência do respectivo parecer, que no entendimento da COFIN prejudicou a análise do item, não macula as contas em exame, merecendo a restrição ser convertida em ressalva. Face ao exposto, diverjo dos opinativos da COFIN e do parecer do Ministério Público e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas com a indicação de ressalva em face do relatório de controle interno encaminhado não apresentar o conteúdo exigido. Em discussão, votação, aprovado. 2669-8215, trata os autos de prestação de contas do prefeito municipal de Cruzeiro do Oeste, relativas ao exercício de 14 de responsabilidade de Walter Pereira da Rocha. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal, após a análise das razões do contraditório, manifestou-se pela irregularidade das contas, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal. É o relatório, o voto. Consoante se colhe da instrução, para a unidade técnica remanesceram como irregulares os seguintes itens. 1. Déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas. 2. Contas bancárias com saldos a descoberto. 3. Falta de pagamentos de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. E 4. Falta de registro do passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil ou incompatibilidade com um laudo do regime próprio de previdência social. Quanto ao resultado financeiro deficitário das fontes, vislumbra-se que o percentual negativo
de menos, não é, 9,92%, encontra-se distante do limite tolerado pela jurisprudência dessa Corte. Todos nós sabemos, em torno de 5%. Mesmo após o ajuste com o cancelamento de restos a pagar no valor de R$ 127.633,99, redundando no percentual de menos 9,23%. Malgrado isso, entendo não aplicável a multa prevista no artigo 5º, inciso 3, parágrafo 1º da Lei 10.028, conforme tem decidido esta Casa. No tocante às contas bancárias com saldos a descoberto, em que pese os argumentos deduzidos pela municipalidade, não restou demonstrado que o saldo contábil na importância de menos R$ 285.060,45 encontrava-se em conciliação bancária ao final no exercício em análise. Da mesma forma, a falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial motiva a irregularidade das contas, tendo em vista que a municipalidade não efetuou os aportes ao regime geral de previdência social no exercício 2014 e também não justificou a restrição quando apresentou seu contraditório. Face ao exposto, compartilho as manifestações da Coordenadoria de Fiscalização Municipal e do Ministério Público e voto para julgar. Pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do prefeito municipal de Cruzeiro do Oeste, de responsabilidade de Walter Pereira da Rocha, em razão do déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas, das contas bancárias com saldos a descoberto e da falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. 2. Pela indicação de ressalvas às contas em face da falta de registro do passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do regime próprio de previdência social. E terceiro, pela aplicação a Walter Pereira da Rocha de 3 multas constantes do artigo 87.4G da Lei Complementar 103 de 2005, sendo uma para cada impropriedade. Está em discussão a proposta do relator. Senhor presidente, vou pedir vistas desse processo. Vista concedida, Vossa Excelência. Senhor presidente, a pauta está atendida, agradeço. A presidência agradece Vossa Excelência e, antes de passar a palavra ao auditor Cláudio Canha, quero fazer o relato do processo 51.28.55.16, que me foi devolvido pelo auditor Cláudio Canha e trata de admissão de pessoal do município de Ribeirão Claro. E aqui também nós, de acordo com os processos que já relatamos nessa sessão, a Coordenadoria de Fiscalização é pelo registro e o Ministério Público pela negativa de registro por não aceitar a emenda 117. E a nossa proposta é, como nos demais, pelo registro. Em discussão, votação aprovada. Auditor Cláudio Canha. Eu acompanho, Vossa Excelência. Vossa Excelência, agradeço, acompanho e Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, aprovado. senhor presidente. Passo ao relato da minha pauta. Atos de inativação, processo 22417311, Joaquim Bonifácio da Costa, pela legalidade de registro conforme pareceres. Discussão, votação aprovada. No protocolo 3544-5011 de Cazuco no Mata, houve um atraso de 24 dias. 36063811, Antônio Marcos da Costa, um atraso de 73 dias. 46961311, de Edson Roberto de Quadros, um atraso de 12 dias. Os pareceres foram omissos quanto ao atraso, à aplicação da multa. Então, eu acompanho os pareceres pela legalidade de registro sem aplicação de multa. Não em discussão, votação aprovado. Protocolo 500-49911, Cristina Ribeiro de Araújo. Houve um atraso de 26 dias na apresentação do ato. 558-77211, Maria do Rocio Peixoto de Oliveira, atraso de 25 dias. No município de Biporã, 5588-1011, de Terezinha Gomes Nogueira Moreira, um atraso de 47 dias. Nos dois primeiros, os pareceres foram omissos quanto
aplicação de multa por atraso. No último, o Ministério Público não se manifestou quanto à aplicação da multa, e a COFAP entendeu irrelevante o atraso constatado, e eu acompanho os pareceres no mérito pelo registro. Em discussão, votação, aprovados. Acompanhando os pareceres pelo registro, no protocolo 58475711, Helenir Lourenço da Cunha. Em votação, aprovado. Protocolo 6113730111, Maria de Fátima Barbosa Andretta, houve um atraso de 57 dias. 22633912, Flora Eugênia Cansado Lemos Abraão, 57 dias de atraso. 24888712, Firmino Dias Lopes, 58 dias de atraso. 7009912, Pedro Versalhes, 32 dias de atraso. Os pareceres não se manifestam contra a aplicação de multa por atraso. E eu acompanho os pareceres uniformes no mérito pelo registro desses atos. Estão em discussão, votação pelo registro, todos eles. Protocolo 8374312, Rosana Ribeiro dos Santos Caligares, um atraso de 20 dias. 141.08512, Meire Vanderlei Nogueira de Lima, 13 dias de atraso. 158.45012, 60 dias de atraso. 306.55612, 20 dias de atraso, Altino Custódio Ferreira. 73.608212, Ciro Braz Portugal, 152 dias de atraso. De protocolo 86571012, Jeremias Santos Ramos, 33 dias de atraso. Em todos eles, os pareceres não se manifestam quanto à aplicação da multa, exceto no último, de Jeremias Santos Ramos, em que a COFAP atesta não ter havido atraso, embora tenha sido constatado atraso de 33 dias, o Ministério Público não se manifesta quanto à aplicação da multa pelo atraso. Eu acompanho os pareceres em todos eles, os pareceres uniformes no mérito, pelo registro desses atos. Em discussão, votação pelo registro, todos eles. Protocolo 2855213, Valdenir Costa de Oliveira, 180 dias de atraso. O Ministério Público não se manifesta quanto à aplicação da multa e a DICAP opina pela aplicação da multa pelo atraso. Eu sigo a jurisprudência do Acórdão 657/2008 do Pleno e da sessão passada, em que relatei no sentido de não aplicar a multa, e acompanho os pareceres uniformes, então, no mérito pelo registro desse ato. Em discussão, votação pelo registro. Protocolo 81.148.13, Jorge Amorim Natividade Filho, houve um atraso de 283 dias. Protocolo 331.388.13, Francisco Alves de Oliveira, 129 dias. Protocolo 38.50.20.13, 103 dias. Neste último, os pareceres não se manifestaram quanto ao atraso, a multa por atraso. No primeiro, que teve um atraso de 283 dias, a COFAP afirma não ter havido atraso. No segundo, o Ministério Público, como no primeiro, não se manifesta quanto à aplicação da multa. E no segundo, a COFAP não propõe a aplicação da multa, deixando ao relator esse encargo. Eu acompanho os pareceres, então, sem acompanhá-los pela aplicação da multa, e acompanho no mérito pelo registro desses atos. Votação pelo registro. Protocolo 44.2201.13 de Claudineia Cardoso Pires, houve um atraso de 13 dias. Protocolo 45.10.30.13, Jovino Augusto Silveira, houve um atraso de 75 dias. Os pareceres não se manifestam quanto à aplicação de multa por atraso, e eu acompanho os pareceres uniformes no mérito pelo registro. Em discussão, votação, aprovados. Pelo registro, acompanhando os pareceres uniformes, protocolos 673.149.13, Antônio Benedito de Siqueira, e 673.831.13, Vera Regina Perlida Tola. Estão em discussão, votação, aprovados. Também pelo registro, conforme pareceres uniformes, protocolos 5491315, Marco Antônio Fontanari, 5523515, Genoveva Undina Bortotti Cruz, 32912715, Maristela Santolin, e 41872315, Jesus Rodrigues Santa Maria. Estão em discussão, votação, aprovados.
Protocolos 73, 40, 30, 15 de Maria José de Souza e 80, 65, 02, 15 Sônia Aparecida de Andrade. Ambos eu acompanho os pareceres uniformes pelo registro dos atos. Estão em discussão. Votação. Aprovado. O protocolo 97, 30, 42, 15 foi incluído indevidamente na pauta. Solicito sua retirada. Está retirado de pauta. Pedido de Vossa Excelência. Passo aos processos de pensão. Protocolo 67, 95, 18, 12, Cícera Gonçalves Pereira. Houve um atraso de 133 dias. A ADCAP não propõe multa. O Ministério Público não se manifesta quanto à multa por atraso. E eu acompanho os pareceres no mérito pelo registro. Em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 39, 80, 08, 13, Aulete Araújo Godinho. A COFAP não propõe aplicação de multa pelo atraso. Houve um atraso de 13 dias e o Ministério Público não se manifesta quanto à aplicação de multa por atraso. Eu acompanho os pareceres uniformes pelo registro do ato. Em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 52, 30, 15, 13, de Fernando Ferrari Silva. Houve um atraso de 82 dias na sua apresentação. Os pareceres não se manifestam quanto ao atraso. Eu acompanho os pareceres no mérito pelo registro. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 97, 30, 65, 14, José Maria Pinheiro. Acompanho os pareceres pelo registro. Em discussão. Votação. Aprovado. No protocolo de admissão de pessoal 33, 31, 31, 12, do município de Doutor Camargo, trata-se do concurso público 1 de 2010, provimento de cargos e agente de saúde motorista, vários interessados. Acompanho os pareceres pela legalidade de registro. Em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 94, 813, 14, da Câmara Municipal de Céu Azul, concurso público 1 de 2013, trata da admissão no cargo de motorista de Wilson Pereira da Silva. Eu acompanho os pareceres pelo registro. Em discussão. Votação. Aprovado. A minha pauta está atendida. Obrigado, senhor. Esta presidência agradece Vossa Excelência. Tendo as pautas esgotadas, deixa a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 25 de outubro próximo, terça-feira, 14 horas, horário regimental, a 40ª sessão ordinária desta Câmara. Levanta-se a presente sessão. Convoquei para... Pois é, que feriado tem. Que daí já é o IVES.